Vamos agora para a parte 2 da criação de tabelas. Veja bem, lá na parte 1, nós criamos uma tabela. Nesse momento, nós vamos alterar algumas formatações dessa tabela. Então, veja aqui no computador como está a sua tabela. Se você utilizar essa tabela da maneira que está, ela não tem uma aparência de tabela, né? Por quê? Porque faltam as bordas aqui, né? Para ficar tudo bem quadriculado. Então, lá no nosso slide, nós temos aqui, ó, algumas informações. Primeiro, os dados das colunas, eles podem ser alinhados. Muito bem, então nós vamos trabalhar com o alinhamento. Você já conhece esse parâmetro align, que nós já utilizamos no parágrafo, nós utilizamos no vídeo. Agora nós vamos utilizá-lo dentro da nossa tabela, ou seja, na nossa coluna aqui da nossa tabela. E além disso, o que eu quero mostrar para vocês? Que na nossa tabela nós podemos definir borda e nós podemos também definir a largura da borda. Primeira coisa, quando eu falo de uma borda, eu estou dizendo que a minha tabela vai ter essa aparência, toda quadriculada, porque da maneira que está, não tem aparência de tabela, né? E vale lembrar que o parâmetro para incluir a borda é o parâmetro border. E esse número que está aqui é justamente o número que define a largura de cada borda. E o parâmetro border, ele deve estar dentro do tag table, Então, vamos lá. Vamos inicialmente colocar bordas aqui. Tá? Então, como você viu no slide, tem que estar dentro do tag table. Então, veja bem, o tag table tá aqui. Então, eu vou incluir border igual, entre aspas, o número 1, que define a largura da borda. Salvei. 1, 2, 3, F5, atualizo. Opa, agora sim, agora nós temos aí uma aparência de tabela. Se eu mudasse de 5, por exemplo, de 1 para 10, por exemplo, arquivo, salvo. 1, 2, 3, F5, notem então aí a espessura da borda, certo? Nós vimos também no nosso slide que nós podemos alinhar os dados dentro da tabela, lá no tag TD, não é isso? Então, vamos escolher um determinado item aqui na nossa tabela para que nós possamos alterar o alinhamento. Então, veja bem, eu vou escolher Moser, que está alinhado à esquerda, tá? Eu vou colocar ele centralizado. Então, eu vou vir aqui, ó, em Moser, e vou colocar align igual center, para nós verificarmos essa alteração. Salvei. Então, observe Moser como vai ficar. Observem aqui. 1, 2, 3, F5, coloquei centralizado. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Eu vou pegar aqui, ó, no nome de MERS e vou mudar o alinhamento. Vou colocar align igual... Vou colocar um alinhamento aqui igual right, ok? Então, vamos lá. Arquivo, salvo. Vem aqui no nome da MERS, ó, que está à esquerda, e observe que ele vai ficar à direita. 1, 2, 3, F5. Então, agora está alinhado à direita. Eu posso fazer alinhamento para todos os itens dessa tabela, ok? Voltando ao nosso slide... Nós temos aqui algumas propriedades. Nós temos o espaçamento entre células, que utilizamos aqui o parâmetro cell spacing. E nós temos um espaçamento dentro das células, que nós vamos utilizar o cell padding. Então, veja, existe diferença. Um é um espaçamento entre as células e o outro é um espaçamento dentro da célula. Então, eu vou fazer os dois, um de cada vez, para nós podermos comparar um e outro, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Como é uma propriedade da tabela, nós vamos incluir o cell spacing primeiro dentro
do tag table. Então, vamos lá. Cell spacing. Cell spacing igual... Vamos colocar aqui, eu vou colocar um número grande, eu vou colocar 10 para você verificar. Então, vamos lá. Arquivo, salvo. Então, tá aqui a nossa tabela. Veja como ela está e como ela vai ficar. 1, 2, 3, F5. Notaram, então, que existe aqui um espaçamento, aqui um espaçamento entre as células. Ou seja, existe um espaçamento aqui, ó, entre elas. Vou colocar um número maior para ficar um pouco mais visível. Vou colocar o número 50. Arquivo, salvo, 1, 2, 3, F5. Então, nota, ó, o espaçamento entre as células, ok? Entre. Então, vou voltar e vou colocar o número 5, tá? Arquivo, salva, para ficar visível aqui para nós. Ok. Agora, eu vou incluir o outro parâmetro que eu acabei de mostrar para vocês, que é o cell padding. Padding com 2 Ds, né? Cell padding igual... E vou colocar um número grande. Vou colocar, por exemplo, 50. Só para você verificar. Arquivo, salva. Vamos lá? 1, 2, 3, F5. Então, notem aqui, ó, que é o espaçamento dentro da célula. Então, é diferente o cell padding do cell spacing. O cell spacing... Esse cell spacing é o espaçamento entre uma célula e outra. Seria esse pequeno espaçamento aqui agora. E o cell padding é o espaçamento dentro da célula. Então, vamos mudar esse valor para 5, né? Que ficou muito grande. Vou salvar. F5, atualizei. Então, pessoal, aqui na nossa tabela, nós ainda podemos incluir o caption. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou colocar o caption. O caption é uma legenda da nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro da minha tabela, dentro do table, tem que estar dentro aqui, né? Eu vou colocar caption barra caption. Caption barra caption. O texto que eu colocar aqui dentro, legenda, é o que vai aparecer na nossa tabela. Então, vamos lá. Arquivo, salva. 1, 2, 3, F5. Atualizei. Então, aqui está a nossa legenda, né? Está aqui a nossa legenda da nossa tabela, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o que nós vimos, vamos recapitular. Nós já criamos uma tabela, nós já colocamos borda para essa tabela, nós colocamos o espaçamento entre as células e dentro das células, nós alinhamos os itens da tabela, posso colocar à direita, à esquerda, centralizado. Então, você pode notar que essa tabela, ela tem a estrutura de uma planilha, se você notar dessa maneira, mas você pode utilizar sem a borda, simplesmente para dimensionar melhor aí a distribuição dos dados que você desejar incluir no seu documento HTML e para que ele fique da maneira que você deseja.